Sabe, geralmente quando a gente pensa em identificar um problema crítico, tipo, um problema estrutural, existe uma expectativa de precisão matemática, né? Aham, uma coisa bem exata. Isso. É quase como na medicina tradicional. Alguém quebra um braço, vai para o hospital, o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso, e aí o médico aponta para a tela e diz, olha, o problema está ali, é só engessar. Exatamente. É um diagnóstico totalmente binário. Uma coisa tá quebrada ou não tá. O estrago é perfeitamente visível. E isso traz um certo conforto. Nós gostamos de coisas tangíveis, coisas que podem ser categorizadas e, sei lá, consertadas com um passo a passo claro. Mas aí... Aí a gente entra no mundo da segurança cibernética corporativa. Pois é. E de repente essa máquina de raio-x que a gente confia tanto simplesmente para de funcionar como esperado. A gente passa a olhar para um cenário de diagnóstico que é, para ser totalmente honesto, incrivelmente obscuro. É a definição absoluta de navegar em águas turvas, sabe? Especialmente quando a ameaça não chega quebrando a porta da frente, fazendo barulho, não derruba o sistema de cara. Ela entra de forma totalmente silenciosa, invisível mesmo, e, ironicamente, ela é convidada a entrar pela própria caixa de correio da vítima. E a nossa investigação, essa nossa análise profunda, vai mergulhar exatamente numa crise que está, neste exato momento, tirando o sono de equipes de TI e de segurança ao redor do globo. Com certeza. O pessoal não está dormindo. E olha, o nosso foco aqui vai ser puramente nos fatos técnicos, tá? Nas divulgações oficiais das agências de segurança. Sem focar em imagens, sem citar as fotos de canais de mídia, sem aquele ruído visual ou sensacionalismo que a gente costuma ver por aí na divulgação feita na internet. Focar no que importa. No código, na falha. Isso. A gente quer entender o que realmente está acontecendo no coração do e-mail corporativo de milhares de empresas, que é o Microsoft Exchange Server. Bom, e o que a gente traz para a mesa hoje é o cenário clássico, porém aterrorizante, de uma vulnerabilidade do tipo Zero Day, um dia zero. Crítica, né? Crítica. E o detalhe, assim, que eleva a atenção no mundo da tecnologia corporativa ao máximo é que ela ainda está sem uma correção definitiva. Isso é tenso. Sim, o fabricante não tem aquele curativo pronto ainda. E o que é mais assustador aqui não é uma complexidade absurda, sabe? Não é um ataque cinematográfico com códigos verdes caindo na tela. É a extrema simplicidade do negócio. Caramba! Um único e-mail malicioso tem o poder de comprometer a caixa de entrada inteira sem que o invasor precise invadir o servidor em si. Cara, beleza, vamos tentar desembolar isso aqui passo a passo. Porque para entender o tamanho real desse perigo e o porquê das defesas tradicionais estarem falhando miseravelmente, a gente precisa primeiro dissecar a anatomia desse caos. Na prática, a gente está lidando com uma falha de cross-site scripting, o famoso XSS. XSS, ok. E ela reside especificamente no Outlook Web Access. O pessoal de TI conhece bem pela sigla OWA, que é basicamente o serviço de webmail do Exchange. Mas tem um detalhe crucial aí. Qual? Isso afeta as versões locais, as instalações on-premises, que ficam lá nos servidores físicos da própria empresa. A gente está falando do Exchange Server 2016, do 2019 e da Subscription Edition. Certo, então uma pausa rápida para um ponto de alívio para uma parte da nossa audiência. Quem usa o Exchange Online, direto na nuvem da Microsoft, está fora dessa linha de tiro. Exato, a nuvem está segura dessa falha específica. Ufa! Mas, para quem mantém os próprios servidores locais, qual é a mecânica da invasão? Quer dizer, como o invasor entra se ele não quebrou a senha de ninguém? Então, a mecânica é super engenhosa justamente por abusar da confiança. O atacante não precisa ter nenhuma autenticação prévia no servidor da empresa, zero. Ele simplesmente envia um e-mail que foi especialmente modificado. Um e-mail que parece normal por fora. Parecidíssimo. E aí, se a vítima, que é um funcionário legítimo e já está logado no sistema, abre esse e-mail através do webmail, o servidor comete um erro fatal. O que ele faz? Ele pega um trecho de código JavaScript malicioso que estava ali escondido nesse e-mail e reflete isso de volta para o navegador do usuário. Mas espera aí, por que o navegador simplesmente executa esse código alienígena? Ele não deveria bloquear. É aí que entra a falha estrutural do XSS, sabe?
Os navegadores de internet, cara, eles são desenhados para confiar cegamente no código que vem do site onde você já está logado. Ah, entendi. É como o código veio embrulhado pelo próprio servidor oficial do Exchange, o navegador da vítima pensa, bom, se o servidor oficial do meu e-mail mandou isso, deve ser seguro. E aí ele obedece. E executa o código na hora. Na mesma hora, diretamente no contexto do usuário autenticado. Nossa. É como se fosse o mito do vampiro, né? Como assim? Sabe, o vampiro não consegue simplesmente arrombar a porta da sua casa com força bruta, mas se você abre a porta e sem querer convida ele para entrar, Ah, sim. que neste caso é o ato de abrir um e-mail aparentemente inofensivo, aí ele passa a ter livre acesso à casa inteira. Ele não precisa quebrar a fechadura porque a própria vítima girou a chave por ele. Nossa, uma analogia excelente, é bem por aí. E o que é fascinante aqui é que nessa dinâmica, o invasor consegue pegar carona na identidade da vítima. Ele vira a vítima para o sistema. Isso. Como o código roda, disfarçado como o próprio usuário, o vampiro, usando a sua analogia, agora tem acesso aos tokens de sessão. Os tokens. Explica isso um pouco melhor. Claro, o token é como se fosse um crachá digital. É o que diz para o servidor que aquela pessoa já digitou a senha e tal autorivada está ali mexendo nas coisas. Com esse crachá em mãos, o invasor pode ler mensagens confidenciais, baixar anexos e, olha, algo devastador. O quê? Enviar e-mails para outras pessoas se passando pela vítima. O sistema confia totalmente na origem da ação. É um ataque perfeito de spoofing. Caramba! O que significa que a confiança da rede inteira vira uma arma contra ela mesma, né? Imagina, o chefe recebe um e-mail do diretor financeiro pedindo uma transferência urgente. E para o sistema foi o diretor financeiro mesmo quem mandou. Perfeitamente legítimo aos olhos do servidor. Mas isso levanta uma dúvida de lógica aqui. Ok, o invasor está dentro do navegador usando esse código. Mas, no fim do expediente, o pessoal fecha o navegador, desliga o computador para ir para casa. Se o objetivo do hacker é roubar informações ou dinheiro ao longo do tempo, como ele sobrevive a esse simples ato de fechar a aba do navegador? A conexão não cai? Essa é a pergunta-chave. Esse é o ponto onde o ataque evolui de uma simples invasão para uma ocupação silenciosa, sabe? O objetivo real não é só dar uma espiadinha rápida e ir embora. É a persistência. Ficar lá dentro. Exato. E aqui a gente entra num debate muito interessante sobre como a indústria mede o perigo real das coisas. A própria Microsoft e a autoridade que numera a vulnerabilidade deram um nível de gravidade CVSS de 8.1. Que é altíssimo. Sim, super alto. Só que o NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do governo americano, avaliou a falha inicialmente com uma nota 6.1, que é considerada média. Mas espera, uma discrepância gigantesca. Como a gente pode ler essa diferença nas notas, considerando que o ataque permite tomar controle total do e-mail da pessoa? Então, essa diferença na nota teórica existe porque o NIST costuma avaliar a complexidade técnica inicial de forma isolada. Mas a gravidade prática, o impacto real no ambiente corporativo, nossa, é estratosférica. E por que é tão grave na prática? O motivo tem 3 letrinhas. BEC. Business Email Compromise, ou comprometimento de e-mail corporativo. O XSS que a gente discutiu é só o veículo. O BEC é o destino e é o motor de fraudes financeiras massivas. Então o objetivo é grana. Sempre é. O sequestro ganha vida de verdade quando o código malicioso cria regras de encaminhamento ocultas dentro do servidor. Regras de encaminhamento. Tá, são aquelas mesmas ferramentas normais do Outlook que a gente usa para organizar a caixa de entrada. Tipo, se vier um e-mail do RH, joga na pasta RH. Exatamente a mesma funcionalidade legítima, só que usada como uma escuta telefônica criminosa. O atacante entra silenciosamente e configura o e-mail da vítima para que todas as mensagens que chegarem, ou talvez só mensagens com palavra-chave tipo faturamento, transferência bancária, Pix, contrato confidencial. Ele filtra o que interessa. Isso, ele faz com que essas mensagens sejam copiadas e encaminhadas silenciosamente para um endereço de e-mail externo que o próprio hacker controla. Nossa! Então vamos tentar imaginar um cenário prático aqui para quem está escutando. O invasor infecta o e-mail do analista de contas a pagar de uma construtora gigante.
Ele não faz nada no primeiro dia, zero alarme. Nada. Fica só na espreita. Ele só fica recebendo as cópias ocultas dos e-mails lá do outro lado do mundo, de madrugada aprendendo como a empresa fala, como os fornecedores cobram, qual é a linguagem, o tom. Perfeito, é a fase de reconhecimento. E aí, quando o fornecedor envia uma fatura legítima de 2 milhões, o hacker, que agora também tem o poder de enviar e-mails em nome do analista, intercepta a conversa. Ele atravessa o negócio. Ele manda um e-mail dizendo, olha, houve uma mudança no nosso banco, por favor, deposite os 2 milhões nesta nova conta aqui. E a vítima original, o analista de verdade, não vê a resposta do fornecedor. Nunca vê. Porque o fornecedor vai questionar ou confirmar, e a regra é que o hacker criou intercepta essa mensagem de volta e joga direto na lixeira. O dinheiro vai embora e ninguém dentro da empresa percebe até ser tarde demais. Olha, é de dar arrepios pela simplicidade, na real. Mas, pera, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Porque eu tô pensando na reação instintiva de qualquer equipe de TI. Manda. Se a empresa desconfia de algo estranho ou acha que o tal crachá digital vazou, a primeira coisa que mandam fazer é forçar a troca de senha de todo mundo. Se a pessoa for lá digitar uma senha nova, isso não corta o acesso do invasor automaticamente e joga ele para fora do sistema? A lógica básica sugere que sim, né? Mas a realidade da arquitetura do Exchange diz que não. 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 A troca de senha invalida aquele crachá digital imediato, o token atual. Então, o invasor realmente perde o acesso em tempo real à seção daquele navegador específico. Tá. No entanto, aquelas regras de encaminhamento ocultas que ele criou, elas não ficam salvas no navegador. Elas foram salvas lá no fundo, nas configurações do próprio servidor Exchange. Caramba. E elas sobrevivem à troca de senha. Então, mesmo com uma credencial novinha em folha, o próprio servidor da empresa, trabalhando direitinho como foi programado para fazer, vai continuar empacotando e enviando fielmente as cópias dos e-mails confidenciais para o hacker. É como se o servidor da empresa virasse um funcionário leal ao invasor, mesmo depois que a fechadura da porta foi trocada? Precisamente. E para parar essa sangria, o problema é que não existe um botão mágico de limpar vírus no painel. Exige uma auditoria manual, linha por linha. Manual, de cada usuário. Sim, as equipes de segurança precisam entrar em cada caixa de correio afetada, caçar e excluir essas regras maliciosas que muitas vezes estão com nomes super disfarçados. Tipo o quê? Tipo regra de spam 01 ou limpeza de lixeira. É um trabalho braçal e exaustivo. Meu Deus. Já que essa invasão é tão silenciosa e gruda no sistema de um jeito tão persistente, a pergunta inevitável que fica é: como as empresas se defendem hoje? Especialmente sabendo que a Microsoft ainda não lançou o patch definitivo para corrigir o código base do problema. Olha, na ausência da cura real, as empresas estão sobrevivendo à base de tratamentos paliativos, sabe? As agências e a própria Microsoft correram para lançar mitigações temporárias no dia 14 de maio. A estratégia principal de defesa é usar o IMS, que é o Serviço de Mitigação de Emergência do Exchange. E o que isso faz na prática? Quando ativado, ele baixa e aplica automaticamente uma série de regras que eles batizaram de mitigação M2. Basicamente, altera o comportamento do servidor web interno para reescrever os URLs. A ideia é tentar filtrar e quebrar o código malicioso antes que ele chegue no navegador do coitado do usuário. Entendi. E para quem tem servidor que opera isolado da internet, num ambiente mais fechado, eles liberaram um script manual, chamado EOMT. Ok, então a equipe de TI passa o fim de semana aplicando esse band-aid tecnológico no servidor, manda um e-mail para a diretoria dizendo que está tudo sob controle e a gente pode respirar aliviado, certo? Problema resolvido por enquanto. Ai, quem dera fosse simples assim. Apenas 4 dias depois dessa solução de emergência, logo no dia 18 de maio, os administradores de sistema tomaram um balde de água fria. O que aconteceu dia 18? A Microsoft veio a público revelar que essa mitigação estraga algumas funcionalidades perfeitamente legítimas do sistema. O remédio começou a fazer mal para o paciente. Isso. Efeitos colaterais chatíssimos. Mas o que exatamente para de funcionar para o usuário comum? Aquele usuário que só quer ler e responder e-mail no escritório. Funcionalidades bem do dia a dia mesmo. Por exemplo, se alguém tentar imprimir a agenda de calendários diretamente pela interface do webmail, simplesmente não vai. Dá erro na tela.
Nossa, e tem gente que imprime agenda até hoje. Tem muito executivo, adora o papel. Outro problema clássico com essa mitigação: imagens inline. O que é isso? Sabe quando você recorta um pedaço de um gráfico numa planilha e cola direto no corpo do e-mail para a pessoa ver na hora, em vez de anexar o arquivo solto? Faço isso todo dia. Pois é, essas imagens quebram. O usuário recebe o e-mail e só vê aquele ícone quebrado de imagem corrompida. Imagina a confusão. E fica pior. A interface OWA Lite, que é uma versão mais limpa e simplificada do webmail, que é muito usada em conexões de internet mais lentas ou por ferramentas de acessibilidade para deficientes visuais. Aham. Fica totalmente inacessível. Sai do ar. O remédio tem um impacto direto e pesado na produtividade da empresa. Tá, mas sejamos práticos aqui. Eu acho que a diretoria de qualquer empresa grande prefere tolerar o fato de não conseguir imprimir um calendário por algumas semanas ou ver um gráfico quebrado, se isso garantir que a organização não vai perder milhões de reais em fraude. É um sacrifício totalmente válido de se fazer, não é? Ah, seria um sacrifício super válido, se ao menos cobrisse a ferida por inteiro. Não cobre. Não cobre. A maior e mais assustadora falha dessa mitigação técnica é justamente o buraco gigante que ela deixa aberto. Como assim? Ela simplesmente não protege os usuários que acessam o webmail utilizando métodos específicos e mais antigos de navegação. Navegadores velhos, você diz. Isso. Se um usuário entrar no sistema usando o antigo Internet Explorer, ou pior, entrar pelo Microsoft Edge moderno, mas utilizando aquele recurso de modo de compatibilidade com o Internet Explorer, a mitigação de reescrita de URL é inútil. Inútil, passa reto. Passa reto. O usuário e a caixa de e-mails dele continuam totalmente expostos à execução do código malicioso. Sabe, para mim essa é disparada a parte mais absurda e, de certa forma, fascinante dessa história toda. Pensa bem na linha do tempo. Nós estamos em maio de 2026. Eu sei, é loucura. O Internet Explorer é praticamente um dinossauro digital. A própria Microsoft aposentou ele há anos. Já enterraram, já fizeram um velório. Como é possível que uma brecha que depende de um modo de compatibilidade de um navegador extinto ainda seja capaz de derrubar a segurança de uma corporação bilionária hoje em dia? Porque alguém ainda usa isso na rede de uma empresa. Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta expõe uma fratura profunda e que é muito ignorada na forma como o mundo corporativo constrói a própria infraestrutura. E qual é a resposta? A resposta é dívida técnica e sistemas legados. O grande problema é que em setores hiperregulamentados, e aqui a gente pode pensar em hospitais gigantes, agências governamentais, fábricas pesadas ou bancos super antigos. Ambientes gigantescos. Exato. Nesses lugares, existem ecossistemas internos inteiros que foram desenhados há 15, 20 anos atrás. Mas eles não podem simplesmente, sei lá, mandar o pessoal de TI atualizar o navegador de todo mundo pro Chrome ou pro Edge moderno e proibir o Internet Explorer. Eles não podem, porque não é só o navegador da internet. Imagina um software caríssimo, tipo de uma máquina de ressonância magnética de um hospital. Ou o painel de controle principal da caldeira de uma fábrica química, que foi programado lá em 2010. Tá, e aí? A interface web desse painel usa componentes de código velhos, tipo ActiveX, ou padrões antigos de renderização da tela, que simplesmente travam, dão tela azul ou nem abrem no navegador moderno. O sistema só funciona se rodar no motor do Internet Explorer. Meu Deus. E para a empresa reescrever esses sistemas legados todos do zero, custaria dezenas de milhões de dólares. Sem contar os anos de testes exaustivos para garantir que o hospital não vai errar um laudo ou que a fábrica não vai literalmente explodir. Nossa, é um efeito dominó. Sim. Então, qual é a solução mais rápida e barata para eles? A equipe de TI ativa o tal modo de compatibilidade com o Internet Explorer nas máquinas dos funcionários para que a caldeira continue funcionando, para que a ressonância continue gerando laudo. É uma escolha terrível. É uma escolha forçada. E muito dolorosa entre manter a operação vital da empresa rodando ou fechar uma brecha de segurança crítica. E na rotina dos negócios, infelizmente, a produção e a operação sempre falam mais alto do que a segurança preventiva. É aquela famosa escolha entre a produtividade a qualquer custo e a segurança sistêmica, né? Exatamente isso. Mas, ouvindo você explicar, parece uma situação totalmente insustentável a longo prazo.
Quer dizer, sabendo que a correção atual oferecida pela fabricante é falha, é cheia de exceções, quebra ferramentas de trabalho e ainda por cima exige que as empresas mantenham essas relíquias de software rodando. Como é que o cenário mais amplo, tipo a nível governamental, está lidando com esse barril de pólvora? Olha, o nível de paciência dos governos com essa dívida técnica simplesmente evaporou com esse novo ataque. Acabou a paciência. Acabou. A pressão governamental foi gigantesca e quase imediata. A CISA, que é a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos, não perdeu um segundo. O que eles fizeram? Um dia após a divulgação da falha, lá no dia 15 de maio, eles adicionaram o CVE 2026-42897 ao seu catálogo oficial de vulnerabilidades conhecidas e exploradas ativas. Isso muda o que na prática para as empresas? Disseram, vocês têm até o dia 29 de maio para que todas as agências executivas federais apliquem as mitigações possíveis. E se não conseguirem mitigar até dia 29? Se não conseguirem, a ordem oficial é desconectar os servidores da rede. Desliga da tomada. O relógio está literalmente correndo agora. Caramba! E eu imagino que a preocupação não tenha ficado restrita às fronteiras americanas, certo? Até porque a internet não tem fuso horário para ataque. De forma alguma. O alarme soou globalmente. O Centro de Cibersegurança da Bélgica, por exemplo, publicou um alerta técnico contundente nos dias seguintes. Eles esmiuçaram exatamente os perigos desse roubo de tokens de sessão que a gente discutiu aqui. Tá, e qual é a recomendação geral, então? A mensagem que emerge das autoridades globais é unânime. As empresas não podem confiar que tentar tapar apenas o buraco inicial do XSS com um band-aid vai ser suficiente. Instituições de inteligência pesadas, como a NSA e a própria CISA, estão publicando diretrizes exigindo uma adoção estrita do modelo de defesa em profundidade. Defesa em profundidade. Isso para qualquer organização que ainda rode o Exchange Server local? Para todas elas, sem exceção. Então, para aquela equipe de TI que está suando frio no servidor agora ouvindo a gente, o que exatamente significa construir essa defesa em profundidade na prática? Quais são as peças desse quebra-cabeça que o governo está exigindo que eles montem? Bom, significa parar de focar atenção apenas na porta da frente e começar a blindar o ambiente em múltiplas camadas, todas independentes umas das outras. Primeiro de tudo, as agências consideram vital ativar a integração de uma ferramenta chamada AMSI. AMSI. Que é isso? É a Anti-Malware Scan Interface. E como esse AMSI ajuda contra o código invisível que o navegador do usuário executa? É que o AMSI atua num nível bem mais profundo. Em vez de ficar tentando ler o texto do e-mail para ver se é malicioso, ele permite que o software de segurança do servidor analise o próprio comportamento do código, no momento exato em que ele tenta ser executado na memória do sistema. Ah, então ele pega num ato. Isso, ele intercepta a ação nociva antes do estrago acontecer na memória da pasta. E além disso, e aqui vem a parte mais desafiadora e que dá mais trabalho para as equipes de TI, as agências estão exigindo que as organizações desabilitem de uma vez por todas protocolos de comunicação que são muito velhos e inerentemente inseguros. Tipo quais? Eles estão falando de aposentar definitivamente o protocolo NTLM e o SMB versão 1. Tá, pausa rápida para essa sopa de letrinhas. Por que o NTLM é tão criticado pelos profissionais de segurança a ponto do governo mandar desligar? O NTLM, cara, ele é um protocolo de autenticação herdado dos primórdios do Windows, lá de trás. O problema estrutural grave dele é que ele cria o que a gente chama de hashes. Hashes. São como pedaços criptografados da senha do usuário. O problema é que esses hashes podem ser interceptados por um invasor que já esteja rondando a rede da empresa. E aí, a pior parte, eles podem ser reutilizados. Reutilizados sem saber a senha original? Exatamente. O invasor não precisa nem saber qual é a senha de texto que o funcionário digitou. Ele só pega aquele hash capturado e apresenta para o sistema. É um ataque clássico que a gente chama de pass the hash. E o servidor aceita isso. O servidor olha para o hash e diz, opa, reconheço isso, pode entrar. Mas isso é um absurdo. E qual é a alternativa que a NSA exige? Eles exigem que as redes corporativas
Migrem exclusivamente para o Kerberos. Kerberos. É um protocolo muito mais robusto porque ele usa um sistema de tickets de autenticação e esses tickets têm limite de tempo, eles expiram, o que inviabiliza totalmente que alguém intercepte o pacote e reuse aquele acesso para sempre. E claro, junta-se a isso a exigência absoluta de autenticação moderna com múltiplos fatores para todo mundo. Maravilha. E tem mais um termo técnico que eles costumam jogar nesse balaio das recomendações, não tem? O tal do modelo de permissões divididas ou split permissions. Como isso funciona na prática do dia a dia da TI? É bem interessante. É o princípio básico de não concentrar todo o poder administrativo num único usuário. Imagina se um invasor sequestra a conta de um superadministrador do sistema de e-mail usando aquela falha do XSS. Ele poderia, teoricamente, usar esse privilégio máximo para criar contas falsas em toda a rede da empresa e sumir no meio da multidão. Dominar tudo. Dominar tudo. Mas com as permissões divididas, você literalmente separa os poderes, como se fossem poderes do governo. A pessoa da TI que tem poder para criar caixas de correio novas não é a mesma pessoa que tem a permissão de administrador global para mexer no núcleo central de segurança da rede. Faz todo sentido. Muito sentido. Porque aí, se o hacker conseguir comprometer o analista de e-mail, ele fica preso numa espécie de caixa de areia. Ele não consegue sair dali para destruir o resto do castelo. Significa na prática para quem está de fora dessa parte hipertécnica. Deixa eu tentar fazer uma imagem mental aqui com base no que você falou. Faz aí. Basicamente, a CISA e a NSA estão olhando para as empresas do mundo todo e dizendo o seguinte: já que a fechadura da porta da frente, que no nosso caso é o webmail, está temporariamente quebrada por causa desse ataque de dia zero, e já que a fita adesiva que a Microsoft mandou usar para remendar a porta não segura tudo... Especialmente se você usar a fita adesiva do Internet Explorer, né? Exato. Então, o melhor a fazer é focar as energias na segurança interna do prédio. É garantir que as portas dos cofres lá dentro do corredor estejam trancadas às 7 chaves. É trocar os velhos cadeados enferrujados, como esse protocolo NTLM, por fechaduras eletrônicas temporizadas, que seria o Kerberos. Perfeito. E, o mais importante de tudo, garantir que o porteiro do prédio, mesmo que ele seja rendido pelos assaltantes, não tenha no bolso dele a chave mestra de todas as salas da empresa. Ele só pode ter a chave daquelas poucas áreas onde ele realmente precisa atuar. Olha, essa é a tradução técnica mais perfeita de defesa em profundidade. Excelentes analogias. Mas tem um último detalhe que amarra toda essa estratégia, sabe? Qual? Se a gente for expandir esse raciocínio e ler nas entrelinhas dos alertas das agências governamentais, a gente percebe um recado claro. A tecnologia não opera milagres no vácuo. Como assim no vácuo? Um antivírus lá verificando a memória, ou uma regra cega bloqueando uma URL maliciosa, essas coisas não substituem de jeito nenhum um trabalho exaustivo, crítico e puramente humano. A defesa real contra um invasor persistente requer que profissionais de segurança respirem os relatórios do servidor, requer gente monitorando constantemente as anomalias de comportamento. É ter um olhar analítico sobre o que a máquina, no fundo, considera que é normal. Exato. Imagina a seguinte situação. Ocorre um login bem-sucedido na rede, com a senha certinha, mas a origem desse login é de um fuso horário bizarro ou de um país onde a empresa sequer tem filial e não opera. A máquina deixa passar porque a senha bate. Bate a senha, o token é válido. Mas para um olhar humano, isso é um alerta vermelho gritante. O humano não deve deixar passar. Ou então, sei lá, se houver um aumento repentino, silencioso, na criação de dezenas de regras em encaminhamento de caixa de correio feitas por funcionários que nunca na vida usaram essa ferramenta de regra. Suspeitíssimo. É o comportamento que grita a presença de um invasor. São pistas sutis que exigem um olhar analítico para iniciar, na hora, a auditoria daquelas caixas suspeitas. A tecnologia, na melhor das hipóteses, só atrasa o vampiro na porta da casa. Sim. Mas é a auditoria humana, com a lanterna na mão, que vai percorrer a casa quarto por quarto para descobrir se o vampiro já fez morada lá dentro enquanto ninguém estava vendo. Caramba, que jornada intensa e reveladora a gente teve hoje. Bom,
Chegando ao fim da nossa exploração, vamos recapitular bem rapidamente o território que a gente mapeou hoje para quem está escutando. Vamos lá. Nós começamos dissecando a engenharia pura de um ataque de Zero Day que usa o Outlook Web Access como vetor. Um ataque que transforma a confiança cega e quase ingênua do navegador em uma arma, o que permite o sequestro invisível e o controle absoluto de e-mails corporativos, sem nem quebrar uma senha no começo. Isso mesmo. Nós também exploramos as entranhas mecânicas das fraudes financeiras. Aquelas fraudes que são impulsionadas pela persistência aterrorizante das regras de encaminhamento ocultas, que literalmente driblam a TI e sobrevivem às tradicionais trocas de senha que a gente sempre é ensinado a fazer. Verdade, a falsa sensação de segurança da senha nova. Navegamos em seguida pelas dores de cabeça operacionais de uma mitigação provisória, uma tentativa de estancar o sangramento lá no dia 14 de maio, mas que acaba quebrando funcionalidades visuais básicas do dia a dia e, tragicamente, ignora totalmente usuários que ainda dependem do legado do Internet Explorer. O maior calcanhar de Aquiles dessa história. E, finalmente, decodificamos o ultimato sem precedentes de agências governamentais como a CISA, clamando por uma reformulação estrutural urgente da rede corporativa. Menos NTLM, mais Kerberos e uma defesa real em múltiplas camadas. Aquela nossa máquina de raio-x do começo revelou um cenário frágil, altamente interligado e que está cheio de diagnósticos paliativos, né? E é exatamente isso. E o que eu acho que fica desse diagnóstico profundo que a gente fez, para muito além da mecânica técnica do ataque em si, é uma reflexão bem estrutural para o futuro. Pensa o seguinte: vulnerabilidades baseadas no mecanismo de cross-site scripting, o famoso XSS, que originou toda essa crise agora em 2026. Cara, elas não são nenhuma mágica inédita ou desconhecida. Não são novas. Não. Elas estão mapeadas, estão exaustivamente documentadas em livros básicos de tecnologia e assombram o desenvolvimento de sites há mais de 2 décadas. Se a gente parar para refletir criticamente sobre isso, é profundamente alarmante notar que no ano de 2026, numa era que a gente diz que é dominada por inteligência artificial super avançada, por segurança comportamental, machine learning. O ápice da tecnologia, né? Teoricamente, sim, mas mesmo assim, o coração do mundo corporativo, que são os servidores de e-mail locais, ainda pode ser brutalmente tomado de assalto usando táticas que estão aí desde os anos 2000. E as empresas não caem para ataques de alienígenas tecnológicos ultrafuturistas. Elas são sequestradas por conta de brechas antigas que encontram moradia fácil na nossa necessidade insistente de manter compatibilidade com sistemas mortos, com navegadores extintos e protocolos que, sendo bem sincera, já deveriam estar em museus há anos. Nossa, muito verdade isso. Isso força a gente a segurar um espelho muito incômodo diante da nossa indústria. A verdadeira provocação aqui que eu deixo é: será que o maior e mais destrutivo risco à segurança cibernética corporativa hoje não é um código super avançado criado por algum adolescente hacker genial lá do outro lado do mundo, mas sim a nossa recusa teimosa de nível gerencial e institucional em pagar a nossa própria dívida técnica e abandonar de uma vez por todas os fantasmas do nosso passado tecnológico? Uma provocação simplesmente fantástica. Muito certeira, de verdade. E olha, é uma pergunta que certamente vai ficar ecoando e tirando o sono na cabeça de quem desenha as redes, de quem senta na cadeira de diretor para aprovar os orçamentos de tecnologia no fim do ano e de qualquer profissional de TI cuja rotina, querendo ou não, dependa silenciosamente da estabilidade desses sistemas antigos na empresa. Com certeza, a conta chega uma hora. Chega mesmo. A herança invisível da infraestrutura de TI não é apenas uma rubrica chata ali na planinha de orçamento e não é só um jargão chamado dívida técnica. É, como a gente viu hoje de forma muito clara, um risco de negócio gigante e tangível, que pode custar literalmente milhões de reais de um dia para o outro.
Uma hora a bomba explode, não tem jeito. E com isso, fica aqui o nosso incentivo contínuo para que a nossa audiência, todo mundo que está escutando e trabalha com isso, continue dissecando essas engrenagens, que continuem questionando ativamente o conforto do status quo tecnológico dentro das suas próprias organizações e cobrando sempre que possível para que a conveniência de não mexer no passado não se converta na tragédia de segurança de amanhã. É isso aí. Atualizem os sistemas e tranquem bem as portas de dentro. Perfeito. O aprendizado, afinal, não tem linha de chegada. A gente nunca para. Continuem curiosos, sempre de olho na estrutura por trás das coisas, e a gente se vê até a nossa próxima análise profunda.